Se você vai começar a anunciar a sua empresa agora no Google Ads, talvez uma das grandes dúvidas que você já tenha se deparado seja em relação à estratégia de lance. Qual estratégia de lance você deve começar a sua campanha? Nesse vídeo eu vou te falar de forma bem rápida, objetiva, simples, sem enrolação, o que você deve fazer, na minha opinião, como você deve começar a sua campanha e, principalmente, o que você não deve fazer para você não torrar grana. Porque, acredite, se você escolher a sua estratégia de lance errada, você pode ferrar com a sua conta no Google. Ok? Então, primeira coisa que você precisa saber em relação à estratégia de lance, ela está totalmente relacionada com a sua inteligência, com o histórico que você tem no Google Ads. Então, se você não tem histórico nenhum, você começou a trabalhar agora, você começou a anunciar agora, você não tem histórico nenhum. Isso vai estar totalmente relacionado com qual estratégia de lance você deve começar. Então, vamos lá. Você está começando a trabalhar agora com a sua empresa, você quer anunciar no Google, considerando que o primeiro passo, premissa para você já tenha o seu público definido, você já sabe quem é a sua persona, você já tem palavra-chave definida, isso tudo você já tem muito bem feito esse trabalho. Quando você vai criar a sua campanha, o Google vai te dar a opção de escolher a estratégia de lance. Hoje em dia, praticamente não existe mais o CPC manual. Antigamente tinha. Hoje, o que você tem, na maioria das contas, é maximizar cliques, maximizar conversões, CPA desejado, ROAS, e aí você se depara com a seguinte dúvida: qual estratégia eu vou usar? E essa dúvida, ela piora ainda mais quando o Google ele te sugere que você deve usar maximizar conversões. O Google Ads, ele te dá algumas recomendações em todos os passos de criação de campanha, ele vai te dar algumas recomendações. Só que nem sempre essas recomendações realmente vão fazer sentido para você, para o seu modelo de negócio. Por exemplo, a questão de estratégia de lance, se você tem uma corretora de seguro e aí uma outra pessoa tem uma oficina mecânica, o Google ele vai recomendar para as duas contas começarem com a estratégia de maximizar conversões. Só que nem sempre isso faz sentido. São contas diferentes, são negócios totalmente diferentes, são jornadas de compra totalmente diferentes desses dois tipos de cliente, né? Desses dois públicos. Corretor de seguro e oficina mecânica, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito bem. Então eu vou te falar primeiro o que você não deve fazer, em hipótese alguma, para você não perder grana no Google. Nunca comece uma estratégia de lance em maximizar conversões se você não tem histórico nenhum na sua conta do Google. Se você está começando do zero agora. E por que não? Porque olha o nome da estratégia de lance, maximizar conversões. Conversão, pelo que a gente sabe no Google, seria o seu objetivo final ali, a sua venda, no caso, se você vende algum produto, ou se você vende serviço, a sua venda é consultiva, o seu cliente ele tem que entrar em contato, tem que negociar para fechar uma venda. Então, a conversão seria esse contato. Pode ser uma pessoa que chega pelo WhatsApp, pode ser uma pessoa que chega por um formulário. Mas isso é a sua conversão. Ok. Então, a estratégia de maximizar conversões, ela diz isso. Você está dando um comando para o Google que você quer trazer mais conversões. Claro, quem não quer trazer mais conversões? Você quer, todo mundo quer. E aí tem um grande detalhe que faz toda a diferença. Você ensinou para o Google o que é uma conversão na sua conta? Você mostrou para ele o que é uma conversão? Se sim, se você mostrou, isso está acontecendo realmente? Quando você começa a trabalhar com a sua conta, esse público que está chegando é realmente um público que converte? Porque se não for, você já vai estar ferrando a sua conta. Você já vai estar criando uma inteligência que a gente chama de inteligência burra, um histórico ruim. Você tá trazendo pessoas que não convertem, que não são boas conversões, que não é o público bom para você. Você está trazendo público ruim, público sujo. Então, aí tem a primeira grande sacada. Todo mundo quer conversão, mas como você vai dar um comando para o Google de trazer mais conversões se ele ainda não sabe o que é uma conversão? Se você não fez isso de forma correta? Se ele ainda não aprendeu o que é uma boa conversão para você? Então, isso faz total diferença. Como você deveria proceder nesse caso? Se você está começando agora, a sua conta, você tem uma conta nova, você vai começar a anunciar agora. Comece em maximizar cliques. Por que maximizar cliques? Porque maximizar cliques você está mostrando para o Google que você quer cliques, você quer aparecer mais. Ele vai te mostrar, ele vai mostrar o seu anúncio. E aí, a partir da sua segmentação que você definiu, você vai começar a filtrar esse público. O público que está chegando do seu anúncio, chegando até o seu site, é um público bom? É um público qualificado? Você precisa fazer algum ajuste em relação à segmentação, à renda, à palavra-chave, porque é aí que o jogo começa. É quando você começa a trabalhar que você vai ver quem está chegando, se é bom ou não. Porque até então você tem tudo definido, mas na sua cabeça. Você tem tudo definido ali no seu documento. Mas quando você coloca isso para o jogo,
você realmente está entrando no jogo e ali sim você está colocando grana e está ali na disputa da concorrência. Ali você vai saber se o que você planejou, se o que você pensou realmente está dando certo. Porque se tiver dando certo, ótimo, você já tem isso, já está validando isso. Agora, se não estiver dando certo, se você definiu tudo errado, você vai precisar corrigir isso. Então, depois é que você corrige, que você alinha tudo isso, você consegue validar que você está trazendo o público certo para você, aí sim você pode considerar mudanças de estratégia de lance. Então comece a sua campanha em maximizar cliques, porque nessa campanha, nessa estratégia de lance, você vai estar mostrando para o Google que você quer trazer mais pessoas, você quer cliques, você quer o público entrando no seu site, vindo do seu anúncio, e aí você vai ver se as vendas estão acontecendo, se as conversas, no caso, os leads estão chegando de forma qualificada. Se sim, depois de um tempo, quando você já cria um histórico, aí sim você pode avaliar, fazer uma mudança de estratégia de lance, para maximizar conversões, para CPA desejado. Então, esse é a grande sacada para você. Não comece uma conta do zero em estratégia de maximizar conversões. Comece ela em estratégia de maximizar cliques. Vai analisando o que acontece, vai avaliando o seu resultado para depois você fazer essa alteração. E aí um grande detalhe também. Essa alteração, a mudança de estratégia de lance, ela não é obrigatória. Vamos supor que você comece a trabalhar com estratégia de maximizar cliques e você começa a ter um resultado muito bom, você está vendendo muito, você está batendo o seu CAC, porque o seu CAC ele é o que vai direcionar a sua campanha, direcionar o seu trabalho. Se você tá, o quanto você está pagando para ter um cliente, né, o custo por aquisição, isso é a sua direção, isso é a sua bússola. O quanto você está pagando para ter um cliente. É isso que vai direcionar o que você deve fazer, se a sua campanha está rodando bem ou não. Então, considerando que você já tem um bom desempenho em maximizar cliques, esse caminho não é obrigatório. Não significa que você precisa mudar para a estratégia de maximizar conversões e que por isso você vai ter um desempenho melhor. Isso não é obrigatório. Pode ser que você tenha sim um desempenho melhor com a estratégia de maximizar conversões. Agora, pode ser também que você não tenha. E aí é o que é, faz parte do jogo. É por sua conta e risco, com base nas suas análises, com base no que você também na sua opinião pessoal. Pode ser até um pouco de vaidade. Eu trabalho com clientes que a gente começou com maximizar cliques até hoje, a gente está vendendo muito bem e a gente continua em maximizar cliques. Por que eu vou mudar? Se eu estou com um bom desempenho, se eu estou batendo CAC, se eu estou vendendo, meu cliente está vendendo, ele está feliz, por que eu vou mudar? Eu não vou mudar. Então, resumindo o que nós falamos aqui até agora. Se a sua conta é nova, você está começando a sua campanha hoje, comece com a estratégia de maximizar cliques. Depois de um tempo, você criou esse histórico de conversões, você está vendendo, você já tem aí essas 30 vendas por mês, você pode começar a analisar se vale a pena para você ou não mudar para a estratégia de maximizar conversões. Não significa que isso seja obrigatório, não significa que isso vai te dar um resultado melhor. Ok? Então, se isso ajudou você, se esse vídeo ajudou você, tirou essa dúvida aí sobre estratégia de lance, como você deve começar, o que você deve fazer e o que você não deve fazer para você não perder grana no Google, para você não ferrar sua conta, sua inteligência, comenta no vídeo o que você achou, curte o vídeo aí e dá essa força pra gente. Ok? Valeu!